Paulo Ricardo Hamster, ele que é o coordenador do censo da agência IBGE Lajeado, para falar sobre o censo demográfico e as visitas nas moradias. Já estamos com algumas semanas do censo, mas ainda tem problemas de equipe, não tem uma equipe completa nas ruas aqui da nossa região, nos municípios abrangidos pela agência de Lajeado, e a gente tem a informação de que no Brasil cerca de 25% das residências já dos locais já foram visitados. Aqui na região o percentual é menor. Vamos saber do Paulo o porquê disso, além da falta de pessoas, né? Mas se as pessoas estão eu digo, pessoas que vão fazer, né, o serviço, né? Faltaram pessoas se cadastrarem para buscar essa vaga de emprego, mas também se as pessoas no Vale estão recebendo os recenseadores em suas casas, né? Porque tem que abrir a porta, tem que conversar, muitas vezes tem a desconfiança. E aí, Paulo Ricardo Hamster, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo, tudo certo? E aí, como é que andam essas movimentações, as caminhadas e as visitas? Sim, fechamos então 3 semanas de coleta, né? E apesar da primeira semana ter sido uma coleta bem lenta, né? Aos poucos a gente foi colocando o pessoal na rua. E fechando então 3 semanas, a gente está com índice, tu não citaste agora o percentual, né? Mas considerando aqui os 24 municípios em que a agência Lajeado atua, atingimos então 13%, né, de domicílios recenseados. A gente tem uma estimativa, né, de domicílios a serem visitados, e nessa estimativa então atingimos, aí com o fechamento de 3 semanas, em torno de 13% recenseados. São quantas? 12.670 domicílios já visitados, né? Já recenseados, perdão, né? Em cima de uma estimativa de quase 100 mil domicílios nesses 24 Muito bem, municípios. como tem sido essa recepção? Como que os recenseadores estão sendo recebidos pela população? Sim, Nicolas. Nós temos assim um pouquinho de dificuldade em encontrar o pessoal em casa, né? Ah, sim. Então, por exemplo, a gente... Temos aqui um número de 12.600 domicílios já recenseados, porém mais de 18 mil visitados, tá? Então, em quase 30% dos domicílios já visitados, a gente não encontrou ninguém em casa. Em uma tentativa, em 2, em 3, talvez até já em 4 tentativas. Então, esse acaba sendo o nosso principal entrave hoje, é encontrar o pessoal em casa disponível para responder ao questionário do censo. E como é que ficam essas? Vão tentando até conseguir, mas vai ter um prazo, tem um prazo a partir de tantas visitas, né? O número de visitas não visita mais. Como é que fica essa? Sim, Rita. O questionário do censo, ele exige pelo menos 4 visitas. O sistema exige que o recenseador faça ao menos 4 visitas em horários diferentes, em turnos diferentes, tá? A partir da 4ª visita, o sistema já não exige isso do recenseador, tá? Chega um momento que a gente encerra a coleta do setor, né, com um X número de domicílios não recenseados, né? Daí vai para o supervisor. O supervisor faz pelo menos mais uma tentativa, né? E nessa última visita, que seria do supervisor, ele não encontrando ninguém em casa, ele deixa uma correspondência, né, com um código de acesso para que aquela família responda então o questionário pela internet. Seria a última tentativa, né? Depois de diversas tentativas do recenseador, não precisam ser só 4, mas o sistema exige pelo menos 4, vai para o supervisor, faz pelo menos uma tentativa e não encontrando ninguém em casa, ele deixa uma correspondência então para que a pessoa possa responder pela internet. E as pessoas fazem isso? Internet, por enquanto, muito pouco. Até porque a gente está com a maioria dos setores ainda em andamento. Pouquíssimas situações que a gente já chegou nessa etapa de supervisor visitar. E Paulo, qual que são os horários que os recenseadores estão visitando as casas? Temos diversos, depende muito da disponibilidade do recenseador, né? Ele faz o seu horário. Ele faz o seu horário. Então tem pessoas que têm somente manhã e tarde disponível, tem pessoas que têm recenseadores que têm somente à noite, outros mais final de semana. Então ele faz o seu horário, mas claro que eles são orientados assim, principalmente buscar o final da tarde, início da noite, que é onde a maioria das pessoas vai ser encontrada em casa, né? Você falou que cerca de 6 mil residências foram lá e não encontraram pessoas. Isso. E aquelas onde as pessoas estavam, mas não quiseram receber, isso tem acontecido também? Ou estão dentro desse número, se tem uma distinção? Tem uma distinção, sim, a gente chama de recusa, né? Aquele domicílio em que o recenseador foi atendido,
Mas houve, então, um retorno negativo por parte do morador, né? Não quero te receber, não vou responder o questionário. É uma recusa direta, né? Uma coisa, ficou bem explícito. Então, é um número baixo, mais alto em relação à última operação censitária. Até ontem, a gente tinha, então, aqui nesses 24 municípios, em torno de 100 recusas. Tá? 100 de 18 mil domicílios. Tá? Equivale a 0,6%. Tá? É um índice baixo, porém, a gente fechou o censo 2010 com talvez 10 recusas. Fechamos o censo 2010 com talvez 10 recusas. E hoje já temos 100 recusas. Essa recusa ela acontece geralmente por receio de receber a pessoa mesmo, em função de golpes, né, de outras situações que acabam acarretando nesse medo, ou porque a pessoa não quer mesmo passar os seus dados, porque acha que a partir desses dados, esses dados podem ser usados para algum outro tipo de... Ambas as situações, né? A pessoa pode estar com receio de que aquela pessoa que está visitando o seu domicílio seja realmente do IBGE, porque, a princípio, o censo está na rua, está na mídia, então eu acredito que todo mundo esteja ciente de que está acontecendo o censo. Isso é uma situação. E aí tem alguns casos, sim, em que a pessoa que está recebendo ali o recenseador pode estar na dúvida, mas será que realmente é um recenseador do IBGE? Né? E também essa situação de, não, eu realmente não quero prestar informações. Né? E aqui a gente deixa claro, né, que os dados do IBGE, do censo, são apenas para fins estatísticos. Não há uma individualização de informação e não há troca de informações com outros órgãos do governo federal. Por exemplo, normalmente a população tem medo da Receita Federal, porque um dos dados que é coletado no censo é a renda média, né? A renda da família, a renda dos moradores, a Receita. Né? Então, eu trago total segurança, né, de que isso morre por ali, com o recenseador. Né? E até, eu acho que eu já comentei aqui em outra entrevista, aquela pessoa que tem receio em passar a sua renda, ela não precisa sequer falar a renda para o recenseador. Ela pode solicitar o equipamento do recenseador, digitar a informação diretamente no equipamento do recenseador, né? E avançar a questão. A partir dali, o recenseador só vai ver asteriscos. Né? Nem o recenseador não vai ter acesso a essa informação. É uma possibilidade para essa questão de renda, que é uma das mais delicadas, né? Que normalmente a pessoa fica, né, com receio. Olha aqui, Paulo, já tem os ouvintes participando. Bom dia, o censo esteve aqui em casa e eu não estava. Me deixaram um aviso na caixa de correspondência, retornei e marquei um horário. Vieram no dia e respondi todas as perguntas. É bem tranquilo, a Joyce do São Cristóvão. E também a outra ouvinte aqui, ela diz, bom dia, poderiam dar a opção de responder via internet, se a pessoa quiser, eu preferiria. O censo do IBGE, a Vânia, que manda o recado aqui no 999787885. Importante os relatos. Quanto ao primeiro relato, sim, o recenseador ele tem um cartão de recado, né, que ele deixa também na caixinha de correio. Então ele passou uma vez, não encontrou ninguém em casa, ele deixa ali aquela cartinha, estive em sua casa, né, por favor entre em contato comigo, ele deixa o número de telefone, e aí o morador pode fazer o agendamento. Normalmente eu estou em casa tal e tal horário, pode passar aqui. É uma possibilidade. E quanto à internet, não há hoje a possibilidade do cidadão responder diretamente pela internet sem antes ter tido a visita do recenseador. Tá? O recenseador chegou na sua casa, você está na correria, estou saindo para o trabalho, aí o recenseador vai te dar a opção. Tu não quer responder pela internet? Tá? E ele te faz o repasse do código de acesso. Ou, nessa última visita do supervisor, após várias tentativas, então ele deixa a correspondência. Mas não há essa possibilidade de, eu quero responder pela internet, eu vou lá no site, coloco meu endereço e respondo. Isso não há. Tem que haver, de qualquer forma, primeiro esse contato do recenseador ou depois do supervisor. O recenseador ele está identificado. Como que as pessoas podem ter a certeza de que é um recenseador autorizado? Ele tem, então, o colete, né, na cor azul, com a identificação do IBGE, o crachá, o boné azul e amarelo. A vestimenta seria essa, colete, crachá e boné. O equipamento de coleta também, ele tem uma capa na cor azul, identificado do governo federal. Mesmo assim, havendo dúvida, o crachá, então, ele traz um QR Code que direciona para o site do IBGE, onde pode ser feita a confirmação da identidade do recenseador. Também o crachá traz um 0800, né, em que pode-se fazer a confirmação da identidade do recenseador, e temos também o telefone da agência, sempre à disposição. Que seria qual? 3714-2363, agência aqui em Lajeado. Em caso de dúvidas, a gente pode também
auxiliar nessa parte, né? Vocês ainda necessitam de recenseadores? Então, esse é um problema, né, que a gente vem enfrentando desde o começo, que é a falta de pessoal. Hoje a gente trabalha com em torno de 60% da equipe ideal. São em torno aí de 160 recenseadores para um número de vagas inicial de 270, né? Porém, desde ontem, a gente está fazendo o chamamento daquele processo seletivo anterior, que a gente tinha inscrições em aberto. 110 vagas hoje para em torno de 160 inscritos que a gente teve. Então, teoricamente, a gente vai conseguir, né, solucionar esse problema. Tá? Tivemos, então, em torno de 160 inscritos para 110 vagas. Porém, ontem foi publicado mais um edital, né? Os editais estão meio que sobrepondo, né? Antes de finalizar um processo, eu já estou com outro em andamento. Então, ontem foi liberado mais um edital com algumas vagas em 18 desses 24 municípios da Agência Lajeado. Tendência é que eles comecem a trabalhar, ou receber o atendimento, enfim, e ir para a prática quando? Treinamento iniciando amanhã já em Arroio do Meio e nos demais polos iniciando na segunda-feira, para essas 110 vagas que a gente tem hoje em aberto. E né? o trabalho? Então, uma semana de treinamento, tá? Então, início de setembro, aí o pessoal já está indo a campo. Então, a partir daí, a gente espera que os nossos números comecem a evoluir, né, de uma forma mais significativa. E é legal o censo, né, Rita, Nicolas? Quantas vezes a gente fala assim, de pesquisa, tá, mas eu nunca fui pesquisado, nunca fui entrevistado, tá, mas olha quantas pessoas, já vem mais gente aqui dizendo, ó, Rogério Schneider, na escuta, recebi o recenseador em minha residência, muito educado, bem objetivo, prático, não tira tempo e é de fácil comunicação. E acessibilidade junto a eles, agradeço, bom trabalho a todos os recenseadores. A Beatriz diz, respondi ontem o censo, tranquilo, nem precisei abrir o portão, só não gostei de dar o meu CPF. 999787885. Isso que estamos falando de apenas 13% das casas visitadas aqui na região. Mas olha quanta gente já se identificando dizendo que recebeu, né? Inclusive hoje eu recebi um contato pela manhã do município de Imigrante, também da área da imprensa. O pessoal já está aqui, não vi ainda campo. Então, esses 160 recenseadores estão distribuídos não de forma homogênea. Então, tem municípios mais adiantados, tem municípios mais atrasados. Por exemplo, Imigrantes são 4 vagas, hoje eu tenho uma pessoa trabalhando. Não vi ninguém aqui na rua ainda em Imigrante, realmente, eu tenho só uma pessoa lá. Né? Daqui a pouco Lajeado a mesma coisa, não vi ninguém ainda em tal bairro. Né? Eu tenho hoje 40 recenseadores em Lajeado a campo para 83 que eu precisava. Paulo, quando no último censo, em 2010, eu tinha 16 anos e respondi o censo. Sim. Tem alguma idade que a pessoa pode responder? Quem que pode ser a pessoa que responde as perguntas? Sim, a idade mínima para que possa responder o questionário é 12 anos. Tá? Então tá tudo certo quando eu respondi. Mas, claro, a pessoa tem que ter condições de responder, ou seja, ela tem que saber as informações do restante da família. E com 12 anos a gente sabe que não é bem assim, né? Mas o sistema já aceita a partir de 12 anos. Né? Naquele contato do recenseador com você, com 16 anos, por exemplo, vai trocar uma ideia. Tá, eu preciso de tais e tais dados, do seu pai, da sua mãe, você sabe essas informações? Sim, eu sei. Né? Então vamos lá, vamos fazer o questionário. Se não, em qual horário eu encontro teu pai em casa? Né? Vou passar mais tarde, né? Então, essa conversa é importante, né? Para saber se um menor de idade tem condições ou não de responder. Mas, a partir de 12 anos, o sistema já aceita. Tá bom, Paulo. Muito obrigado pela tua presença, pelas informações e vamos ficar aguardando, né? O censo bater aí na porta de cada um de nós, fazermos a nossa parte e respondermos para que tenhamos essas informações. Todas as casas serão visitadas. Acho que é importante, né? Isso. Colocar todas. É o todas. censo geral, todas as residências, claro. Não é pesquisa, é censo. É censo geral, isso. Vai acontecer situações, não passaram aqui ainda. A gente vai buscar no sistema, o recenseador visitou sua casa 5 vezes, não encontrou ninguém, o supervisor também não encontrou ninguém. Obviamente vão acontecer essas situações, né? Mas visita, sim, todas serão visitadas. Não necessariamente a gente vai conseguir aplicar o questionário em todas, infelizmente. E a conclusão é para quando mesmo? O período ideal de 3 meses. Seria até o final de outubro. A gente sabe que não vai conseguir fechar até o final de outubro. Aqui não vai conseguir. Não, com certeza não. Então vai entrar novembro setembro, e né? talvez dezembro, né? Tá bom. Obrigado, Paulo. Paulo Ricardo Hamster, coordenador do censo da agência IBGE de Lajeado, falando sobre o censo demográfico e as visitas nas moradias. Então, 13% de domicílios já visitados aqui na região de Lajeado. São 24 municípios que abrange o IBGE de Lajeado, 12.660 domicílios. A meta é 100 mil e 100 recusas, 0,6% do total de visitas até agora.